Mais uma informação explosiva envolvendo pessoas próximas ao governo Lula acaba de entrar no debate nacional. E o detalhe que chama a atenção é justamente um tema que durante meses foi usado contra Jair Bolsonaro: joias. Agora, porém, o assunto aparece dentro de uma investigação que alcança personagens ligados ao entorno do atual presidente e de seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos entender o que foi divulgado sobre pagamentos, joias, boletos e relações financeiras investigadas pela Polícia Federal, além de uma pergunta inevitável: esse novo episódio receberá da grande imprensa o mesmo espaço dedicado a outros casos políticos? Segundo informações atribuídas às investigações da Polícia Federal e divulgadas pela imprensa, Roberta Luxinger, apontada como pessoa próxima de Lulinha, teria realizado pagamentos relacionados a Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, que atuou como chefe de gabinete de Lula. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais delicada. De acordo com o material divulgado, 2 joias escolhidas por Marcola para presentear familiares no Dia das Mães de 2024 teriam sido pagas por Roberta Luxinger. O valor informado seria próximo de R$10 mil. Ainda segundo essas informações, Marcola teria enviado pelo WhatsApp imagens dos itens e posteriormente a despesa teria sido quitada. Isso, evidentemente, desperta questionamentos. Por que uma pessoa ligada ao filho do presidente pagaria joias escolhidas por alguém que ocupava uma função de extrema proximidade com Lula? Qual seria a natureza dessa relação financeira? Existia alguma contraprestação? Tratava-se simplesmente de uma relação pessoal? Ou há algo além disso sendo investigado? São exatamente essas perguntas que precisam ser respondidas pelas autoridades. O ponto mais importante é que investigações não podem ser substituídas por conclusões precipitadas. Até que existam provas e decisões judiciais, eventuais suspeitas precisam ser tratadas como suspeitas. Mas isso não significa que o brasileiro tenha de ignorar os fatos revelados ou deixar de cobrar esclarecimentos. E há outro elemento que aumenta a repercussão desse caso. Roberta Luxinger já apareceu em reportagens relacionadas a outros pagamentos e movimentações financeiras investigadas. Segundo o conteúdo divulgado, a Polícia Federal estaria analisando uma rede de relações envolvendo pessoas próximas a Lulinha e integrantes ou ex-integrantes do entorno presidencial. É justamente a repetição desses episódios que torna tudo politicamente explosivo. Porque durante muito tempo o Brasil acompanhou manchetes, reportagens especiais, comentários e investigações jornalísticas sobre as joias recebidas por Jair Bolsonaro durante seu governo. Foram meses de exposição intensa. O assunto apareceu em telejornais, programas dominicais, jornais impressos, portais e debates políticos praticamente todos os dias. Por isso, agora surge uma cobrança legítima de quem acompanha a política brasileira pelo campo conservador. Haverá a mesma disposição para investigar e noticiar quando personagens ligados ao PT aparecem em situações envolvendo joias e pagamentos. Essa pergunta não pode ser considerada proibida. Aliás, uma imprensa verdadeiramente comprometida com fiscalização do poder deveria investigar qualquer governo com o mesmo rigor, seja de direita, seja de esquerda. No caso de Bolsonaro, as joias recebidas por delegações estrangeiras foram tratadas como uma questão de enorme gravidade política e jurídica. Houve investigação, busca de documentos, depoimentos e cobertura praticamente permanente. Algumas frentes posteriormente tiveram desdobramentos próprios e decisões das autoridades competentes. Agora, quando aparece uma história completamente diferente, mas também envolvendo joias e pessoas próximas ao núcleo político de Lula, naturalmente o público quer saber até onde vai essa investigação. E atenção, não estamos dizendo que os 2 episódios sejam juridicamente iguais. São casos diferentes, circunstâncias diferentes e investigações diferentes. O que estamos cobrando é igualdade de interesse jornalístico e institucional.
se R$ 10.000 em joias foram efetivamente pagos por uma pessoa relacionada ao filho do presidente para beneficiar alguém que esteve tão próximo do próprio presidente. Existe uma questão objetiva a ser esclarecida. Qual foi a razão desse pagamento? Essa resposta precisa aparecer. Outro ponto mencionado nas informações divulgadas envolve boletos e supostos empréstimos. Reportagens anteriores já haviam levantado movimentações financeiras entre pessoas desse mesmo círculo. Agora, as joias acrescentam mais uma peça a um quebra-cabeça que está sendo analisado pelos investigadores. E para quem acompanha a política brasileira há muitos anos, existe uma sensação conhecida. Quando surgem relações financeiras pouco transparentes, envolvendo pessoas próximas ao poder, é obrigação das instituições seguir o dinheiro e esclarecer tudo. Não interessa quem esteja no Palácio do Planalto, mas também não podemos fingir que existe neutralidade absoluta na maneira como determinados casos são apresentados ao público. O brasileiro conservador tem razões para observar com atenção se episódios envolvendo a direita recebem tratamento muito mais agressivo, enquanto denúncias ou suspeitas envolvendo a esquerda desaparecem rapidamente do noticiário. É justamente por isso que esse caso merece acompanhamento. Não é hora de condenar ninguém antecipadamente. É hora de exigir documentos, explicações, depoimentos e transparência. Se o pagamento foi legítimo, que se explique sua origem e sua finalidade. Se existia dívida, que apareçam os registros. Se era presente pessoal, que os envolvidos esclareçam a relação. Agora, se as investigações identificarem qualquer ligação entre pagamentos, benefícios e atuação de agentes públicos, aí o assunto sobe para outro patamar e deverá ser tratado com toda a seriedade prevista em lei. O que não pode acontecer é o brasileiro ser convencido de que determinados fatos merecem semanas de indignação, enquanto outros devem ser esquecidos em poucas horas. O poder precisa ser fiscalizado sempre. E neste momento, especialmente para o eleitor de direita e para quem fez oposição ao governo Lula, é fundamental acompanhar os próximos passos da Polícia Federal, do Ministério Público e também da imprensa. Será que veremos reportagens aprofundadas sobre essas joias? Será que os principais telejornais vão explicar quem pagou, quem recebeu o benefício e por quê? Será que haverá entrevistas, documentos, cronologias e cobrança pública de respostas? Ou esse assunto perderá espaço rapidamente? Nós vamos acompanhar, porque o Brasil precisa saber exatamente o que aconteceu e principalmente porque nenhuma proximidade com o poder pode colocar alguém acima da fiscalização pública. Aqui no Movimento Brasil Patriota, continuaremos atentos aos fatos, defendendo valores conservadores, cobrando transparência e trazendo para você os assuntos que muitas vezes geram enorme repercussão entre milhões de brasileiros preocupados com os rumos do país. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, se Deus quiser.